Saímos de Querétaro. O que será que tem nessa caixa gigante? Eu acho que vai mudar a nossa vida. Isso aqui é a cidade de Pátzcuaro. Mais um dia que a gente acordou aqui no estacionamento do Walmart. Viemos aqui mais perto do McDonald's para usar os banheiros, porque lá no Walmart está em reforma, então a gente está vindo aqui usar. E eu aproveitei para marcar aqui o que foi feito, dia e quilometragem de manutenção, né? Então aqui no caso foi a troca dos amortecedores e das molas, toda a suspensão. E aqui tem todo o histórico de manutenção do nosso carro. Então tudo que a gente vai fazendo tem data, localização, onde foi feito, e a quilometragem. Isso para a gente ter um controle. Então, por exemplo, por aqui eu sei quando eu tenho que trocar novamente o óleo e os filtros, ou por exemplo, se der algum problema na bomba de água, eu sei quantos quilômetros que ela durou desde a última troca. Então isso é sempre bom ter um histórico de manutenção do carro para saber. E fora todos os tickets de posto de combustível que a gente tem aqui. A gente já deve estar até apagado. Por isso que eu sempre escrevo, não só... Ó, esse já está meio apagado. Com certeza os primeiros lá do Brasil estão já sem nada, mas eu sempre escrevo as informações importantes e sempre calculando também o quanto que está de consumo. Então nessa última vez foi 10,8 km por litro. Bom, né? Quais são os planos hoje? Hoje é domingo aqui, né? E falaram pra gente ter umas pirâmides que são gratuito o acesso no domingo. Então a gente vai lá ver esse lugar aqui, né? Como uma das atrações de Querétaro. Depois tem churrasco. Com os viarreiros. Viarreiros que não conhecemos. Só um casal, né? Que são os argentinos que a gente compartilhou com o container. E é isso, é o plano do dia. Hoje vai ficar de boa, né? Domingo é dia de churrasco. Então Dia de churrasco. Nossa, faz 1000 anos que a gente não come churrasco. Vamos ver como que é. Vai ser o brasileiro, né? Mas tudo bem. Mas sendo argentino tá até melhor. Tá legal. Parece que é só uma pirâmide mesmo e que você não sobe em cima dela. Então a gente vai dar uma caminhada aqui, ver como é que é. E é isso. Vamos conhecer essa zona que, pelo que a gente viu, domingo não paga. Então se você vier para Querétaro... Se fosse dia de semana seria 75, então. Tá ótimo. Pela recepção, a moça falou que hoje realmente é de graça, que tem tour guiado, que também é de graça, pelo que eu entendi. É 1h30 da tarde, só que tá meio longe. E tem um mapinha, tem um QR Code para você escanear. Tem bem bastante arrumadinho. Informação aqui, né? Tem bastante plaqueta com coisa escrita, comparando com as ruínas que a gente já foi, que nem todas tinham essas coisas, tá muito direitinho. É, bem direitinho. Já tá ali a ruína. Tem várias plaquetas falando os tipos, né, de árvore e tal. Para lá os cactos. Esse aqui é o que a gente compra no mercado que pode comer. No pau. Que é o a agave, palma aí do Brasil, né? O agave que faz a bebida daqui, né, que Mescal, é e a tequila tequila. Também. Muito cuidado, jardim. E aqui, pelo que a gente leu, essa escadaria é o único acesso, né? Essa pirâmide não pode acessar mais. E ela é chamada de Palácio da Dança, né? Que eles faziam encenações de uma batalha que teve, né, antigamente. Só isso que sabemos. E esse foi o passeio, caminhada de 15 minutos, talvez? Por aí. Fora a pirâmide tem algumas outras coisinhas, mas Os altares. Já estão bem deteriorados, né? Então é só mesmo o espaço, praticamente. Mas a pirâmide é muito bonita. Legal pra ter feito por ter feito, né, alguma coisa aqui em Querétaro, né? Histórica, de graça.
E agora a gente vai lá, vamos seguir Partiu pro churrasco. churrasco, que isso é mais legal. E esse é o nosso amigo argentino Ato, que canta músicas brasileiras. Mas quanta coisa a gente faz, depois quer voltar atrás. Algo que faça sentido nesse mundo louco, com o coração partido. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. E eu estou aqui, borracho e louco. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Novo dia por aqui, e antes de sair de Querétaro, que já é nosso 4º dia por aqui em Querétaro, a gente veio numa queijaria. Que a gente... Renovar nosso estoque de queijo. Queijo de Oaxaca, de preferência, porque é o que a gente mais gostou por enquanto. E tem uns mixes de amêndoas aqui. Interessante. Uhum. E aí, vai provar? Bom, tá aprovado. Não é o doble crema, mas assim mesmo é bem gostoso. Então, Muito bom. E o preço das queijarias vale muito a pena vir, porque é bem mais barato que do supermercado normal. Aqui tá 156 1 quilo, e no mercado a gente paga quase uns 300, o dobro. Meio quilo de queijo de Oaxaca por 78 pesos. Tá bom. E agora é oficial, estamos saindo aqui de Querétaro e indo para Morelia, que é uma cidade um pouco maior que tem antes de Pátzcuaro, que é onde a gente pretende passar o dia dos mortos, para pegar uma coisa que vai mudar nossa vida, hein, lá em Morelia. Compramos no Mercado Livre um esquema que vai agilizar nossas duchas. Saímos de Querétaro. A gente ficou mais do que o que a gente imaginava, né, dessa cidade. Ficamos 4 dias, mas foi muito legal. A gente fez a manutenção no carro do amortecedor com os amortecedores da RB. Que ficaram, ó, até agora a gente tá aqui sentindo, não tá chacoalhando mais o carro que nem tava antes, né? Que chacoalhava bastante. E eu sinto, antes eu sempre tava um pouco afundada, porque o meu lado ficava meio assim, eu acho, né? E ficava meio torto. Agora tá nivelado, a gente tá meio que na mesma altura, então tá, a gente já tá sentindo coisas boas aqui, melhorias do carro, por isso. E agora? Encontramos com os amigos, fomos no churrasco. Fomos no churrasco também, andando naquela pirâmide, então foi bem legal, assim, Querétaro, no fim das contas. A gente gostou. E agora a gente tá indo sentido a Pátzcuaro, que tá chegando o Dia dos Mortos, né? Pra quem não sabe, o Dia dos Mortos aqui, né, é comemorado com uma grande festa, é um momento muito feliz aqui pros mexicanos. E por isso que a gente tá querendo muito chegar nessa cidade e ver se realmente é muito legal, se tem a festa, como que é. A gente vai no cemitério ver como que é, o pessoal acende vela pra família. Vê a tradição dos nossos próprios olhos, tradição mexicana. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. E a gente parou aqui no Soriana, que é um mercado grande que tem aqui no México. No caminho de Pátzcuaro, né, aqui na cidade de Morelia, pra pegar o negócio que a gente comprou no Mercado Livre. Que aqui dá pra gente. É uma lojinha de ponto de retiro de encomenda do Mercado Livre. Graças. Eu pego, deixa aí. O que será que tem nessa caixa gigante? Vou mostrar pra vocês lá no carro. Cuidado, já vai quebrar. Primeira dica é um negócio que eu acho que vai mudar a nossa vida.
E quem tá acompanhando a gente aqui sabe que a gente sofreu esses tempos. É o tapetinho de yoga, mudou minha vida. Mentira, esse é pra mim. Meu tapetinho de yoga já tá muito velho, tá na hora de comprar outro. Esse aqui que é o esquema. Esse é um aquecedor, De aquecedor de água a gás. É um chuveiro. É, só o aquecedor, né? Como a Chuveiro gente já tem quente. um bujãozinho de gás, a gente vai começar a fazer umas gambiarra para esquentar a água do banho também. Beleza, esse é de 6 litros, bem pequenininho na verdade. E a nossa ideia é guardar ele lá em cima do maleiro, né? Vamos ver se agora vai ter banho todo dia, mesmo no frio. A ver. Nossa ideia então é vir com essa mangueira aqui. Essa mangueira aqui é da bomba, né? Que joga no saco. A gente vai desplugar ela aqui com coisa. Prender esse cara aqui. Aí com essa mangueira de água lá da saída da bomba. Vem aqui na água fria. E aí uma outra mangueira que a gente vai prender nesse chuveirinho vai vir aqui com água quente. E a mangueira lá do gás vai vir aqui no gás. Então fica meio que aqui. Tudo pensado. Oh. Vai ficar meio que aqui. Fazer as conexões, toma um banho quentinho, depois desconecta tudo e esse cara vai lá pra cima no maleiro. Essa é a Aqui parte vai ficar chata móvel, só, né? tem que ficar guardando ele lá na nossa caixa preta. Esse é o menor que a gente achou, de 6 litros. E a pilha, então não precisa de... Ah, que legal. de E precisa achar tomar onde compra essas pilhas gigantes. Né? essas pilhas gordonas. Mas parece que vai dar bom. E a gente pagou, isso aqui foi quase 1.000 pesos, 980 pesos eu acho. Então não é um preço absurdo. Só que não tem essa mobilidade, né? Não vai ficar, não vai ficar pra sempre pronto. aqui fixo. Tem que sempre ficar mexendo. Essa é a surpresa. Espero que vocês tenham gostado, que a gente vai tomar mais banho agora. E aqui a gente vai parar pra dormir. Aqui parece que é um lugar bem tranquilo em Morelia, é o orquidário deles, né? Algum lugar assim. Falou que pode tomar banho, que pode usar o banheiro, que tem essa área aqui é pra viajantes mesmo, então legal aqui. Não aguentava mais dormir em supermercado, que tá mais natureza. Tipo um parque, né? Como É um orquidário. O orquidário é um parque bem grande. E é aqui que a gente estacionou. Então tem todo esse espaço aqui que eles falaram que é para viajante. Tem 2 motorhomes ali. Um aqui, que é um pessoal que a gente já até viu na estrada suíços. E toda uma área de parque. Então aqui vai dar até para fazer yoga de manhã. Sério, eu tô muito feliz, porque faz muito tempo que a gente não consegue se exercitar, manter uma rotina mais saudável, porque nos supermercados é bem difícil. Primeira coisa que a gente veio garantir: banho. chuveiro. Chuveiro aqui, a moça falou que é água quente, é por boiler. Então controla aqui na torneira mesmo, na válvula. Sim, E beleza. Perfeito esse lugar, a gente vai viver aqui agora. Tem o banheiro aqui também, disponível. Sim. Tá E ótimo. é muito legal quando a gente acha esse tipo de cidade que dá um apoio pro viajante. Aquela área é uma área para receber casa rodante, né? Motorhome. Uma área e tal. pública que está disponibilizada para Sim, isso. que eles estão fazendo isso. Muito bom. E a noite aqui vai acabar em pizza e filme. E é isso. Depois descansar e até amanhã. Até amanhã. A única coisa de dormir às vezes em parque é que isso acontece. Tem atividades matinais. É, bem cedo já começa umas músicas altas. E já começamos aqui mexendo no aquecedor novo, né? Aumentador de água. Ficou no carro até o pessoal terminar a dança, porque estava muito exposto. Aí quando terminou a gente abriu a porta e estamos tentando decifrar aqui como é que vão ser as conexões e para fazer um teste, né? Ver se tá tudo funcionando direitinho. E depois de fazer um exercício, o Thiago segue aqui mexendo no nosso chuveiro quente. Já tá quase, né?
Tem promessa que vai ter banho quente hoje. Será? Ó. Até que ele ficou legal, que ele é cor preta, né? Que a gente pegou. Foi discretinho. Uhum. E esse é o primeiro teste oficial do aquecedor a gás. Pode ir? Vai. Ah? Toca aqui, tá muito quente. Tá quente demais. Tá demais. Tá 49 graus, agora tá diminuindo. Tá passando água. E às vezes tá no mínimo agora, antes tava no máximo. Ei! Ai, nossa. Ó. Funciona. Só não sabemos se a gente vai se queimar. Aqui Se tá quente. o esquema aqui é o seguinte. No verão, né? Tá saindo muito quente. E aí tá Só no que mínimo. a gente tem que usar no que sai mais água, na opção. Não é nesse No não. shower. Esse aqui. Na opção que sai mais água, que gasta mais água e aí ele liga a chama. Se a gente passa para o nosso, que a gente usa sempre, que é esse esguicho, ele não tem pressão, não tem fluxo, né, suficiente, vazão suficiente passando aqui. Ele não aciona o fogo que vai esquentar nossa água. Então, bom, a gente um banho que vai gastar mais água. gasta mais água, mas tá ótimo, tá funcionando, tá até quente demais. E a gente tem que regular isso aí. Lembrando que a nossa bombinha aqui é a mini da Seaflow. Ela é de... Opa, vazamento. Ela é de 3,8 litros por minuto. Mas, de pressão, ela é 40 PSI. E eu acho que esse aquecedor eu tinha visto que era no mínimo 14 PSI. Então, pressão tem mais suficiente para tocar. Agora, vazão talvez fosse melhor ter mais na nossa bomba. Mas tá ótimo, para quebrar um galho. E o policial que está de plantão hoje lá na casetinha acabou de vir aqui falar com a gente, pegou uma identificação e explicou novamente aqui como é que, onde a gente chegou tarde, né? Então as moças que estavam ali só mostraram o banheiro e o chuveiro. Apontaram, falaram, vocês param ali. Sim. E hoje o cara veio até aqui, é aquele cara que está ali, ó. O segurança falando com o outro viajeiro. E aí explicou pra gente que se precisar, aqui nessa casetinha amarela, opa, atrás onde estão os cabos aqui conectados, tem água e luz pra gente usar à vontade. Olha só, água, luz, falou de novo do chuveiro deles que a gente pode usar. Chuveiro e banho, e o banheiro, né? E o banheiro, mesmo a gente tendo água quente, agora ainda temos chuveiro disponível no lugar. Sim. E que a gente pode ficar à vontade, e perguntou até quanto que a gente vai ficar aqui, a gente falou que até amanhã no máximo, né, que a gente tá pensando em organizar aqui as coisas, então dormir mais uma noite aqui. E o Thiago perguntou pra ele onde é melhor, né, o Dia dos Mortos. Em Pátzcuaro ou Zunzan. É uma cidade bem menorzinha. Que fica do lado, assim, que de fica no mesmo lago, né? Aí ele falou, segundo ele prefere Pátzcuaro. Falou que tem mais festas, mais coisas ali acontecendo. A gente tem que decidir ainda, mas o ponto que a gente quer chegar é que tem cidade que é incrível, que deixa uma estrutura reservada para o viajante mesmo. Né? Pois é. Nossa, isso daí faz toda a diferença. Dá vontade de a gente ficar aqui por vários dias. Sim. E a gente já fez mágica por aqui. Conseguimos colocar o aquecedor aqui no maleiro. Tá fechando legal. Um pouquinho forçado, mas tá legal. Tem que fechar com as duas mãos, por isso que eu não consigo fechar agora. E carro pequeno é assim, você põe alguma coisa, tem que tirar algumas outras coisas. Então tudo isso aqui, o tapetinho já ia sair de qualquer forma, né? Porque o Carol comprou um outro novo, que esse aqui tava descascando já. Mas todo esse restante aqui vai sair lá do maleiro para caber o nosso aquecedor a gás. E esses lençóis aí? Tá triste esse lençol. A gente comprou um tecido pra fazer, minha mãe que fez. Só que é um tecido muito fino, então esse aqui já era, então vou por outro. E vamos comprar uns novos aqui no México. Tava vendo como que faz, que vai que eu consigo fazer, amor. Eu não sou muito boa nisso, né, mas vai.
Pronto, lençol trocado aqui. A gente tá esvaziando um pouco o maleiro, né? O Thiago tá esvaziando, na verdade. Tirando já umas coisas pra caber aquele aquecedor nosso. E é isso, a gente vai começar a editar o vídeo hoje, fazer uns negócios mais de boa. editar hoje pra amanhã, comprar algumas coisinhas que precisa pra conexão, né, da água com água quente que temos agora. E amanhã de manhã o plano é ir pra Pátzcuaro, porque senão fica muito cheia a cidade, né? Então a gente tem que ir amanhã cedo. Uma passadinha para fazer compras aqui no Chedraui. O Thiago já comprou a cerveja que a gente vai tomar no Dia dos Mortos, que é um dia de festas. Compramos também banana, atum, shampoo que acabou, leite condensado, que a gente usou aquele lá pro brigadeiro, né? E faremos pudim ainda. Essa granola aqui é muito boa, de amêndoa com coco, leite em pó, cacau, umas bolachinhas para uns momentos de vontade. E a parte de feira. A gente quer fazer hoje à noite, ou amanhã, né? Não sabemos ainda, uma sopa de cogumelos. Acho que é uma delícia, com batata, bastante cebola. E é isso, bastante abacate, tá na promoção hoje. Ah, isso aqui é novidade, morango. Vou colocar aqui na tela quanto saiu o preço das compras totais, hein? E ir no mercado morando num carro é super prático. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Como tá tudo aqui no caminho, os galões de água, fogareiro e tudo mais, porque a gente não vai dormir aqui, né? Então tá lá na frente. Pra organizar aqui a bagunça. Um entra, senta ali, fica com os pés pra cima, o outro fica passando. Mas ainda assim, esse aqui é o melhor layout, né? A gente antes tinha essas partes de comida e tudo mais aqui embaixo. E aqui eram roupas, né? E aqui era roupa. Só que de manhã você acorda, você vai se trocar e você tem que levantar, é horrível. Então, pra gente, roupas aqui, e aqui é um pouquinho caótico agora, mas funciona bem. Na parte da cozinha e comida, dispensa. Mais um dia aqui no parque com aula de dança. A gente achou que hoje não ia ter, que ia ser um negócio, sei lá, terça e quinta, mas não, a gente teve aula de dança às 8 horas pontualmente da manhã, né? E acordou a gente. A gente costuma acordar um pouquinho mais cedo, mas ontem a gente ficou até tarde na edição de vídeo e dormimos bem tarde. Mas foi bom assim mesmo, vai, acordar pelo menos com uma música, uma energia boa. Acordar aqui, então fazer uns exercícios. Então aqui, acho que eu ainda não mostrei o parque, né? Aqui é a área de estacionamento de motorhomes. Ontem à noite, nossos amigos do Uruguai chegaram, estão aqui. A gente parou mais pra cá pra não ficar bem na direção da música dessa vez, se caso tivesse, né? Ali pra trás tem uma área gramada, é ali que a gente tá fazendo yoga. Ali tem banheiros, esse banheiro aqui tem que pagar, são 5 pesos, na frente tem um cafezinho. E lá para trás tem aqueles outros banheiros que é do pessoal da segurança aqui, né? Que a gente pode usar, que eles liberaram. Então a gente vai fazer um exercício, tomar um café da manhã, tomar um banho, se eles deixarem. E aí sim a gente segue para Pátzcuaro, que tá mais ou menos 1 hora daqui. Tá preparando nosso café da manhã. A gente já vai agilizar nosso lanche, né? A gente tá fazendo um antipasto. Aquele de abobrinha. Compramos abobrinha no mercado que tava... Não vou falar que tava barata, porque foi
40 pesos o quilo. Uhum. E agora vamos fazer com cenoura, tomate, cebola. Tem um pouquinho de jalapeno aqui ainda para dar um gostinho. Uva passa. Orégano. Porque geralmente a gente faz com berinjela e pimentão. Como não tem, aí você põe tomate e orégano junto, fica um sabor meio pizza. De pizza, fica uma delícia. Bolinho de banana, provado, pra quem não gosta de banana. Provado. Fica melhor se botar isso aqui, ó. Acha? Sim, pasta de amendoim. Não, minha ideia é pôr também morango que a gente comprou. Verdade. Só pra experimentar sem nada. Tá bom. Faz tempo que a gente não come morango, hein? E essa caixinha aqui tá com os morangos bonitão. Mas quanto sai essa brincadeira desse morango? Acho que foi uns 60 ou 65. Então o morango aqui não é barato. A primeira vez que a gente comprou tava numa promoção lá em... Nossa, tava muito barato, tava 10 reais. Em Yucatán, né? Chetumal. Assim que a gente cruzou a fronteira. Nossa, vai ter morango todos os dias aqui em casa. E aí depois era tudo 80 e pouco. E depois de 5 minutinhos na pressão, uma cara boa, hein? A caminho de Pátzcuaro. Talvez a gente faria uma cidadezinha, né, que falaram pra gente, que parece que tem umas caveiras gigantes lá que eles estão mexendo. Pro Dia dos Mortos, Pro Dia dos Mortos. E aí, hoje mesmo a gente chega em Pátzcuaro. Hoje a gente chega em Pátzcuaro. Vamos ver como que tá lá a cidade, se ela tá bem enfeitada. E aqui já é Cápula, né? A gente veio aqui com a indicação de uns colombianos que a gente conheceu ali no estacionamento do Orquidário. E eles falaram que aqui nessa cidade tem muita escultura de caveira. Como a gente está perto dos Dias dos Mortos, deve ter um montão. Tá tudo meio ornamentado. E é meio caminho lá para onde a gente está indo, né? Para Pátzcuaro. Tá super enfeitada, várias coisinhas para vender. E no Dia dos Mortos eles fazem muitos altares aqui, pelo que a gente viu. Em homenagem. Certo? Muito bonito. Super bem trabalhado nessas esculturas. Cheio de esculturas, pelo que a gente não tem espaço no carro. Aí também vamos. Pensando em pegar uma quesadilha aqui, que parece que eles fazem a massinha ali bem caseira. Uma cara boa, né? Ela é meio azul, deve ser feito com aquele milho morado. Eu errei, na verdade isso que eu vou pedir é o tacoio. Vou pedir o de requeijão. Vai ser bom. A quesadilha é isso aqui, né? Vou mostrar aqui pra gente. Esse ali. Uma panqueca. É tipo um rapidez, parece.
com os molinhos ali em cima. Gracias! E aí, bom? Parece a massa da tortilha mesmo, gosto forte de milho. Gostoso. Caseirinho. E recheada com queijo. E aquela flor ali, vou falar agora, senão eu vou esquecer. Acabei de perguntar pro cara, que a gente vai lá em todo canto, em todas as cidades que a gente passou até agora, tá em todos os enfeites. É Simples Tutti. É mais ou menos. Não sei se eu falei certo, mas é mais ou menos isso. Mas é. E é da temporada, tá né? na temporada e todo mundo usa essa flor pra Decoração. fazer a decoração agora do Dia dos Mortos, né? A gente tá vendo Sim, todo canto. e aí fica bem laranja tudo aqui pelo México, bem bonito. E a gente já deu nossa caminhadinha, experimentamos uma comida que a gente não tinha experimentado, que é boa, a gente não amou, a gente precisa falar a verdade aqui. É boa, normal, É, parecia uma massinha de milho, de meio tortilha sem com gosto. queijo. É. Só que ela não tem muito tempero nem nada. Então só pra o review real do prato. E agora vamos pegar a estrada de novo, né? Agora mais uma horinha até Pátzcuaro. Pátzcuaro. Paradinha para abastecer a água e comer um pouquinho nosso antepasto de abobrinha com umas tortilhas, porque só aquele negócio que a gente comeu que eu já esqueci o nome não sustentou. E essa aqui é a cidade de Pátzcuaro. A gente já chegou por aqui. Estamos quase na praça principal, falta 800 metros. Eu tô vendo que tem várias comidas aqui. E tá no meio da rua, né? É, tá em volta da praça, né? Praça tá pra dessa trás. feirinha aqui tem a praça, que tem mais feirinha ainda lá pra frente. Tudo enfeitado. Aqui não dá pra ir não. Estacionamos. Paramos ali em frente a um bar, que na verdade não é bem um bar, é tipo uma coisa de vinho, né? Que tava bem direitinho. Uma adega. E tá umas 2 quadras do centro aqui. Caminhar, vamos ver como que é Pátzcuaro antes do Dia dos Mortos. E aqui no meio da praça eles fizeram um galpãozão e aí tá cheio de feirinha de artesanato. Bem legal, né? Muita coisa. As comidas então estão pro lado de fora e artesanato, essas coisas estão aqui pra Tem dentro. muito artesanato pra cá. É cheia de ruelas, né? A gente tá se perdendo aqui nas ruas de Pátzcuaro. Gostoso, uma caminhadinha agradável, fim de tarde. Chama Casa dos 11 Pátios. Então, acho que tem 11. Essas áreas estruturas abertas, feirinhas. isso aqui é bem típico do México. Aqui tem um mapa do lago que fica aqui pertinho, né? A gente tá aqui, né? Aqui é Pátzcuaro. Pátzcuaro. E daqui a gente consegue pegar um barco que vem para as ilhas. Então, Janitsu, Isla Tecuena e essas outras também. Pelo que a gente entendeu, cada ilha dessa tem um cemitério que o pessoal no Dia dos Mortos vem até aqui e homenageia os familiares. Né? Sim, então a gente tá vendo se a gente fica aqui mesmo em Pátzcuaro, se vai pra Tzintzuntzan, se vai pra Santa Fé de La Laguna, que o Thiago tava lendo agora, né, que é... Foi a inspiração do pueblo, da cidadezinha,
do filme Viva a Vida é uma Festa, que é Coco em espanhol, é bem resumido. Que é um filme bem legal. Quem não viu, vale tudo- a pena. Vou deixar a imagem dele aqui no cantinho. Tudo se inspirou aqui na região de Michoacán. E o filme se passa no Dia dos Mortos, né? Sim, Michoacán é o estado aqui que a gente tá, né? Então a gente tava lá em Querétaro e veio aqui pra Michoacán, que tem toda essa tradição mais forte. Todo México é forte nisso, né? Mas Michoacán parece que é mais ainda. Quem conhece a gente sabe que a gente gosta de uma padaria. A gente já achou uma aqui e já escolheu até o que vai querer. Esse coelhito de chocolate de 10 pesos. Tiago, quer ver se quer mais alguma coisa? Não descobri o que é bom. Era só aquele pão de chocolate. Já viram o que é isso aqui? Atum. Empanada de atum Tá e pequenininho. tortinha de nozes. Vamos conferir se é nozes mesmo antes de pegar. Pergunta ela. E hoje é quarta, dia de vídeo, né, no canal, e a gente colocou o vídeo da Cidade do México. E teve gente falando que gostou daquela padaria gigante que a gente foi, só que a gente não falou o que a gente achou dos pães, a gente esquece, a gente é bem esquecido. Então vamos falar agora, o Thiago tá comendo de atum. E aí? A massa é dura, mas o recheio é bom. É bem Só que tem pouquinho. pouco recheio. Mas, acho que foi 9 pesos, né? Acho que sim, não Tá sei. bom, né? E agora chegou a hora de provar a tortinha de nozes, né? Bem gostosa, hein? Tem gosto bem caseiro essa. E a empanada de atum também. Eu achei aquele gostinho bem de massa que você faz em casa, assim, de farinha. Boa, aprovada. Provado. Por último, croissant de chocolate. E aí? Tá uma delícia. Essa eu gostei. Gostei também. Mas melhor pra mim foi a torta de nozes. E pra você? Tô entre a Croissant? torta de nozes e croissant. Ó. E a gente tá aqui no carro. A gente parou aqui no estacionamento do mercado. Encontramos aqui os amigos lá do Uruguai, da Argentina. Tá cheio de gente agora. Temos colombiano. Onde cada Uruguai país? e argentino e brasileiro. Ai, que legal. A gente vai passar o Dia dos Pais Sul-América meio que tá em juntos. peso. E os uruguaios deram pra gente umas flores pra gente colocar no altar. Parece que tem toda uma tradição que a gente ainda tem que dar uma estudada nisso. Fazer um altarzinho. Vamos descobrir, na verdade, na vida real, né? Que a gente vai participar disso tudo. E vamos fazer a nossa homenagem aos mortos aqui também, né? Vamos ver como funciona. Agora é só amanhã, né? E a vida real é que a gente tá já há umas 2 horas aqui, eu acho, né? No estacionamento do mercado, esperando a encomenda do Mercado Livre chegar, que chega hoje. A gente comprou pelo Mercado Livre aqui do México um aquecedor de água a gás. E aí, nessa cidade que é caminho, que aqui chama Morelia. Morelia, que é caminho para Pátzcuaro. A gente parou aqui, chega hoje, a gente foi lá perguntar, não, ainda não sei o que, chega daqui a 1 hora. Aí já dá 2 horas e ainda não chegou. Mas a gente tá de olho aqui na van, parece que chegou alguma coisa, um pacote ali. Uma surpresa.